Hoje é o primeiro dia de muita coisa aqui. Primeiro dia é dos próximos... Aliás, o mundo não acabou, como você pode observar. Hoje é dia... Fim do mundo feio, é isso aí. Hoje é 21 de maio, 21 de maio hoje mesmo, né? E o mundo não acabou ainda, né? Nós temos... o dia ainda não acabou também. O mundo não acabou, mas o dia também não. Então não vão ficando animadinhos, não, porque... Então, se o mundo não acabar, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Como comunidade aqui, como juventude. Então, é bem bacana. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que fazer isso que nós fizemos hoje aqui, com mais frequência e chamando mais pessoas, para a gente ter um espaço aqui em Sorocaba que seja de boa comunhão, boa música, boa reflexão. A gente tem um espaço de juventude bem bacana aqui. E eu tenho bons sentimentos em relação a isso. Eu acho que nós estamos começando uma coisa muito legal. Então, parabéns para vocês aí pela iniciativa e vamos embora. E vocês hoje me pediram para eu falar sobre o futuro. Eu trouxe a minha mala com uma bola de cristal, depois nós vamos fazer um momento de vamos adivinhar algumas coisas e tal, né? Vou falar sobre o futuro de vocês. Vou ler a mão. As coisas todas eu estou preparado para fazer. E é um dos temas, claro, que mexe muito conosco, especialmente quando a gente está numa fase de vida em que a gente está ainda mais planejando do que avaliando. Porque fiquem tranquilos, vai chegar a fase na vida de vocês que vocês vão mais avaliar do que planejar. Mas hoje vocês ainda estão mais planejando do que avaliando. E é uma fase de a gente olhar para o futuro e jogar... e apostar muitas coisas, e me parece que a gente tem algumas perguntas muito importantes que as Escrituras nos explicam e nos ajudam muito. E se a gente entender através da palavra, vai ajudar a gente a se programar e planejar o futuro. Tem um texto que eu queria ler para você, que está em Romanos capítulo 8. Você que trouxe Bíblia e porque não vai para a balada depois daqui, e quem vai para a balada não vai trazer a Bíblia para depois, né? Eu sei como funciona. Mas Romanos 8, versículo 28. Eu vou ler aqui para você e a gente vai refletir sobre esse texto, tá bom? Romanos 8, 28 diz o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses que ele predestinou, ele chamou, e justificou, e também glorificou. Esse trecho está no texto que o Paulo, o apóstolo, escreveu aos Romanos. E ele está, nesse momento aqui do texto e da carta, falando sobre a vida, sobre as dificuldades da vida, sobre as relações que a gente tem com a vida. É o texto em que ele fala que nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou e que nada que aconteça na nossa vida é capaz de nos distanciar de Deus, do seu amor. Esse é o contexto. E nesse contexto ele fala isso daqui. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E essas pessoas que o amam, foi ele mesmo quem chamou e deu um destino para essas pessoas. Isso tem tudo a ver com o futuro. E quando a gente pensa no futuro, algumas perguntas nos surgem. Uma muito importante é: o que do meu futuro já está determinado e o que não está? O futuro está em aberto? Ou o futuro já tem um destino definido e me cabe descobrir qual é? Deus já escreveu toda a minha história e ele controla todas as variáveis da minha vida. E isso não tem nem como mudar, e esse é o meu futuro, ou eu estou escolhendo e escrevendo a minha história? Essa é uma das questões muito importantes para o cristianismo, de modo geral, e porque é importante para o ser humano. O ser humano quer saber isso. Algumas pessoas acham, por exemplo, que Deus tem um destino para a vida delas detalhado. Tudo o que vai acontecer na sua história, Deus já escreveu. E ele decidiu. Ele decidiu o que você vai fazer daqui a pouco, ele decidiu o trabalho que você vai ter, ele decidiu a pessoa com quem você vai se casar. Aliás, essa é uma das coisas que no cristianismo e entre as pessoas que seguem a Jesus é uma das maiores dúvidas e uma das maiores questões e equívocos cometidos, que é a gente acreditar que Deus tem uma pessoa certa para nós. É isso, é verdade? Deus
colocou uma panela, uma tampa para você, que é uma panela? Deus te deu um chinelo velho para um pé cansado? Como é que funciona isso? Boa parte do desenvolvimento do cristianismo elabora desta maneira e diz, não, Deus tem uma pessoa para você, uma só, é para você, e você tem que orar e esperar essa pessoa que Deus tem para você. Isso é uma maneira de tratar as coisas. Como que Deus tendo um destino para cada ser humano. Isso não é só, essa ideia não é um privilégio do cristianismo. Todas as pessoas, seja qual religião elas estiverem, elas sempre têm a tendência de querer acreditar que existe um destino escrito. Porque isso nos traz um certo conforto. E isso também nos faz entender, ou pelo menos explicar, alguns mistérios. E a gente não gosta de conviver com mistérios. Nós não gostamos de coisas em aberto. Nós não gostamos de avaliar as coisas e tentar entender por que isso aconteceu. Será que isso aconteceu porque eu fiz? Será que não? Isso é muito complicado. Então a gente elabora de modo mais facilitado as coisas e diz, foi Deus quem quis. Então foi Deus que quis que isso acontecesse, foi Deus que quis que aquilo acontecesse, foi Deus que quis, foi Deus que quis. Nós nos sentimos mais confortáveis com essa visão de que tem um Deus dando destino a todas as coisas. Isso causa também uma reação. Muitas pessoas, porque não gostam dessa visão de um Deus que manipula a história, elas já não acreditam nisso de jeito nenhum. Deus não tem nada a ver com nada, tudo acontece de maneira aleatória, nada tem sentido no universo, e a vida é isso mesmo, não tem razão, não tem explicação, não tem lógica. A vida é uma sucessão de acontecimentos sem lógica. Essas pessoas estão reagindo àquela postura do primeiro grupo de querer se apegar a um destino. Tudo tem destino e tudo vai acontecer. E por que eu gosto desse texto? Porque esse texto combina as duas coisas. Nesse texto, Paulo fala que, em primeiro lugar, as coisas que acontecem em nossa vida não são destino de Deus para nós. Todas as coisas que nos acontecem, elas acontecem por uma outra série de fatores, mas elas não são determinadas por Deus na nossa história. Não foi Deus que determinou que você ia trabalhar onde você trabalha. Não foi Deus que determinou que você ia namorar com quem você namora, que você ia casar com quem você casou. Nada disso. Não é Deus quem determina essas coisas. O Paulo chama essas coisas de todas as coisas. Acontecem. Não é Deus quem determina todas as dificuldades da sua vida e nem é Ele quem produz, inclusive, tudo aquilo de modo direto que você chama de bom. Não é Deus quem faz essas coisas. Nós estamos livres no mundo, vivendo o mundo e nos relacionando com uma série de variáveis a respeito da vida. Se a gente acredita que Deus destinou cada detalhe da nossa existência, nós muitas vezes nos eximimos de responsabilidades. Uma porção de coisas que estão erradas na sua vida, se você acha que foi Deus quem fez, ou que Deus destinou, você não é desafiado a alterar sua própria história e a mudar sua própria história. Você vive acomodado àquela situação. Então, você não arruma um emprego que Deus não te deu. Será que foi isso mesmo? Será que não é porque você não procurou direito? Será que é porque você não está se dedicando? Será que é porque você não investiu no que você tinha que investir? A gente tem que tratar as coisas com essa relação de que no mundo as coisas acontecem, não é porque Deus está destinando tudo, mas as coisas acontecem por uma série de fatores muito maiores. As nossas escolhas, as escolhas das outras pessoas que nos afetam diretamente. A gente estava se apresentando aqui e brincando com o fato de que o Tiago disse, eu vim para cá há 12 anos, porque ele disse, eu nasci há 17, 16, porque ela disse. Há uma porção de coisas na vida do Tiago que ele não decidiu, que foram outras pessoas que decidiram. Especialmente esses dois que estão aqui, olhando com essa carinha marota para ele. E que essas coisas influenciaram a vida dele de um jeito que é irreversível. Você veio para cá com 5 anos, né? 4. Alguém pediu a sua decisão para vir para cá ou você veio porque eles vieram? Nem pediram sua opinião. E vir para Sorocaba mudou a sua vida. Fez você uma pessoa que você não teria... seria uma pessoa totalmente diferente morando em Campo Grande. Por causa de todas as variáveis daquela situação. Não foi você que escolheu. Alguém escolheu por você. A gente tem que aprender a conviver com essas variáveis da vida. A gente vai trabalhar, arruma um emprego, e crente tem uma mania tremenda, horrível, de ficar colocando a culpa toda em Deus ou no diabo.
Então o camarada está trabalhando, é um funcionário ruim, não se dedica, não faz o que tem que fazer, e o chefe começa a pegar no pé. O que é que o crente faz? O diabo está me perseguindo. Tá certo que o seu chefe pode parecer um diabo muitas vezes. Não o de vocês, né? Que bem claro. Espero que vocês discordem de mim, né? Não é isso, né? Mas essa é a mania que a gente tem. Não foi uma outra pessoa que escolheu a sua vida e por isso você está onde você está. Quer ver uma outra situação em que crente adora... Seja bem-vinda. Fica à vontade, seja bem-vinda no nosso meio. Vamos começar de novo, vamos nos apresentar de novo. Não atrapalhou. Mas olha só, vem comigo. Quer ver uma outra situação em que nós temos essa mania de colocar as coisas em Deus sobre nossa vida? Quando nós vamos namorar, por exemplo. O camarada que quer isso dentro da igreja, mais crente assim. Ele vai começar a namorar, ele olha para a menina, ou ela olha para ele e fala, olha, Deus me falou e é vontade dele que a gente namore. Ou vamos orar para ver se é da vontade de Deus, não é assim? Tá. E na hora de terminar, o que a gente fala? Eu orei e não é da vontade de Deus que eu namore mais com você. Por que Deus tem culpa de tudo? Por que a gente não assume? Eu quero namorar e agora não quero mais. A gente sempre está tentando se eximir das responsabilidades. E tentando jogar nas costas de Deus detalhes da nossa vida que estão nas nossas mãos. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que o futuro está aí, em aberto. E que você precisa escrever sua história. E que a gente não sabe como vai ser o futuro. Que ele não está destinado como que Deus tivesse decidido. É óbvio pelas Escrituras que a gente sabe que Deus já sabe de tudo. Porque Deus habita numa outra relação de tempo. Deus habita a eternidade. Ele não está preso de forma linear no que nós estamos. Mas em Deus saber de todas as coisas não quer dizer que Ele decidiu todas as coisas. Somos nós. Nós devemos decidir, podemos decidir, devemos planejar e devemos viver a vida com toda a liberdade que possamos ter na vida. A informação importante a respeito disso é que não é Deus quem destina todas as coisas, portanto você é livre para decidir e viver. Só que a sua liberdade está completamente condicionada à sua própria vida. Essa é outra coisa que eu estou falando para você. Como eu dei o exemplo aqui do Tiago. Você é livre, mas você é livre dentro de um condicionamento. Não foi você que escolheu nascer onde você nasceu. Não foi você que escolheu passar a infância onde você passou. Não foi você que escolheu os primeiros lugares de aprendizado onde você estava submetido. A vida é assim. A gente não escolhe tudo. A gente escolhe e também é afetado pelas escolhas. Então a nossa liberdade também é condicionada. Também é condicionada. Também está relativamente presa a uma outra série de fatores. A gente tem que entender que a vida é assim mesmo. Quanto mais livre consigamos ser, melhor nas nossas decisões. Mas nós estamos sempre condicionados por uma outra série de fatores. Esse texto vai falar para a gente que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Tem uma outra tradução que eu não gosto tanto que diz assim, que Deus coopera para o bem, como é que é? Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.